Quando você olha atentamente para os mapas, fica claro que os equilíbrios de poder na Terra estão frequentemente ligados a passagens marítimas milimétricas. Um estreito, um canal, uma passagem estreita na costa são quase invisíveis no mapa, mas inestimáveis para quem os controla. Na costa sudeste do Mar Báltico, há uma passagem assim, o Estreito de Baltiisk, que conecta a Lagoa do Vístula ao Mar Aberto e passa pelo território de Kaliningrado, na Rússia. Esta passagem foi a alavanca geográfica que a Rússia usou silenciosamente por décadas, e uma das vítimas mais duradouras dessa alavanca foi a Polónia, um membro da OTAN, um membro da União Europeia e uma das economias de crescimento mais rápido do continente. Por 30 anos, a Polónia teve que pedir permissão à Rússia para acessar seu próprio porto. A Rússia usou essa vantagem, bloqueou navios, proibiu passagens e estrangulou a economia de uma cidade por décadas. No entanto, a Polónia construiu um canal para contornar a Rússia. Ao gastar 450 milhões de dólares, abriu um canal do seu próprio território até o Mar Báltico. O que foi comprado não foi uma via navegável, foi a capacidade de dizer não à Rússia. Foram necessários 30 anos para ganhar essa capacidade, porque a geografia estava a favor da Rússia. No nordeste da Polónia há uma lagoa, um estreito e um território russo, e na interseção desses três nasceu uma dependência de 30 anos. A Lagoa do Vístula se estende por aproximadamente 90 km ao longo da costa nordeste da Polónia e é separada do Mar Báltico por uma estreita faixa de areia chamada Restinga do Vístula. A única saída natural da lagoa para o Báltico era o Estreito de Baltiisk, em sua extremidade nordeste, e esse estreito pertencia à região de Kaliningrado, na Rússia. Isso significava que todo navio polonês que quisesse alcançar o mar aberto a partir do porto de Elblag, na margem da lagoa, tinha que passar por águas russas. Durante a era da União Soviética, isso não era um problema, mas quando os soviéticos colapsaram em 1991 e Kaliningrado se tornou um território russo separado, esse detalhe geográfico se transformou em um aperto político. Os dois países negociaram por anos para formalizar os direitos de trânsito, mas um acordo permanente não pôde ser alcançado. O arranjo que a Polónia conseguiu obter era frágil. Notificação com 14 dias de antecedência às autoridades russas para cada passagem de navio, aprovação que poderia ser negada a qualquer momento e uma proibição completa de embarcações estrangeiras de países membros da União Europeia. A Rússia usou essa vantagem ao máximo. Entre 2006 e 2010, foi imposta uma proibição completa à passagem pelo estreito. Durante 4 anos, o acesso marítimo ao porto de Elblag foi efetivamente zerado. Mesmo após o levantamento da proibição, as taxas de trânsito e os atrasos burocráticos continuaram como uma pressão suave. As consequências se acumularam ao longo de décadas. Elblag era uma cidade fundada em 1237 que serviu como um dos principais portos comerciais da Europa desde a era da Liga Hanseática. Mas sob o aperto geográfico da Rússia, o tráfego de carga caiu de 358 mil toneladas em 2014 para aproximadamente 125 mil toneladas em 2021. Uma cidade portuária com 7 séculos de tradição comercial foi estrangulada ao longo de gerações por um veto geográfico escondido atrás de um estreito. A resposta da Polónia foi contornar esse estreito e abrir seu próprio acesso do seu próprio território para o Mar Báltico. O canal que atravessa a península de Vístula começou a ser construído em 2019 e foi concluído em 3 anos. Seu comprimento total é de apenas 1,3 km, mas esses 1,3 km cortaram a dependência de 30 anos da Polónia. O canal tem aproximadamente 5 metros de profundidade e permite a passagem de navios com até 100 metros de comprimento. Aproximadamente 12 navios de médio porte podem transitar por dia, sendo muito raso para grandes navios de carga ou navios de guerra, mas suficiente para o tráfego comercial e turístico que Elblag necessita. Esta limitação de profundidade se tornará importante mais tarde, porque a Rússia alegaria que fragatas da OTAN passariam por este mesmo canal. Como o canal funciona é pelo menos tão interessante quanto suas dimensões. As duas pontes giratórias no topo giram 90 graus à medida que os navios se aproximam para permitir a passagem, de modo que o tráfego rodoviário continua ininterrupto também. Mas a verdadeira conquista de engenharia é o sistema de eclusas. Sua câmara tem 270 metros de comprimento, 25 metros de largura e aproximadamente 6,5 metros de profundidade. Existem 4 portões de aço controlando o trânsito, cada um pesando aproximadamente 160 toneladas. O custo de tudo isso, aproximadamente 450 milhões de dólares. 450 milhões de dólares por 1,3 km, mais de 340 milhões de dólares por quilômetro. Uma das construções de canal mais caras da história moderna europeia.
Mas o que a Polônia comprou não foi um projeto de engenharia, foi soberania manifestada como infraestrutura. Para entender o verdadeiro valor dessa soberania, basta olhar para o outro lado do estreito, para o território ao qual a Polônia teve que pedir permissão para acessar durante 30 anos. Kaliningrado é um pedaço de território completamente isolado do continente russo, espremido entre a Polônia ao sul e a Lituânia ao norte, cercado por todos os lados por território da OTAN e da UE. Quando os soviéticos colapsaram, a Rússia manteve esta região por uma única razão. O quartel-general da Frota do Báltico está aqui, e a Rússia não apenas protegeu esse quartel-general, transformou a região na área mais militarizada da Europa, com mísseis balísticos Iskander, baterias de defesa aérea S-400 e sistemas antinavio. A razão é clara. Aproximadamente 230 km a leste de Kaliningrado está o ponto mais frágil da OTAN, o corredor de Suwałki. Esta brecha tem apenas aproximadamente 65 km de largura em seu ponto mais estreito e é a única conexão terrestre da OTAN com os estados bálticos. A oeste do corredor está Kaliningrado. A leste, o aliado da Rússia, a Bielorrússia. A Rússia poderia apertar este corredor de ambos os lados para separar Estônia, Letônia e Lituânia do restante da OTAN. Mais de 6 milhões de pessoas ficariam inacessíveis por terra, e a Rússia não está usando Kaliningrado apenas para pressão militar convencional. Em 2024, cabos submarinos do Báltico foram cortados, sinais de GPS estão sendo sistematicamente bloqueados na região, e navios-tanque da Frota Sombra foram encontrados transportando pessoal de inteligência. Kaliningrado foi muito além de ser uma base naval. É o centro de todas as operações de pressão da Rússia no Báltico. O canal de Vístula deve ser interpretado dentro deste contexto. A profundidade de 5 metros do canal é muito rasa para navios de guerra. Nenhuma fragata da OTAN pode passar, e a Rússia sabia disso. Mas em um cenário de conflito, a Polônia agora pode conduzir operações de patrulha e logística em sua própria lagoa, sem entrar nas águas de Kaliningrado. O valor militar do canal não está em permitir a passagem de um grande navio de guerra, mas em quebrar o monopólio geográfico da Rússia. A Rússia não assistiu silenciosamente ao seu monopólio geográfico ser quebrado. Ela travou uma campanha em 3 frentes para parar o canal. A primeira frente foi o argumento ambiental e teve como alvo direto as instituições da União Europeia. A mídia estatal russa publicou reportagens alegando que o canal levaria espécies locais à extinção. Moscou anunciou repentinamente planos para um parque nacional na seção russa do Istmo da Vístula, na qual não havia mostrado interesse por décadas. O objetivo era desencadear revisões ambientais a nível da União Europeia, para atrasar o projeto através de procedimentos burocráticos. A ironia é que, quando a construção foi concluída, aconteceu exatamente o oposto. A ilha artificial, criada a partir do material de escavação, criou áreas de nidificação para aves costeiras. A Rússia havia dito que o habitat seria destruído. A Polônia construiu o habitat. A segunda frente foi o argumento econômico e teve como alvo a opinião pública polonesa. A pesquisa de uma universidade polonesa calculou que os retornos comerciais levariam 650 anos para serem recuperados. Comentadores russos divulgaram esse número para provar que o projeto era uma irresponsabilidade fiscal. Olhando apenas para os números comerciais, o argumento tinha uma base genuína. Os principais portos da Polônia já estavam operando eficientemente em Gdansk, Gdynia e Szczecin, e o canal era muito raso para navios de carga grandes. O terceiro ponto foi o argumento militar e visava a opinião pública internacional. A Rússia alegou que o canal daria acesso à lagoa a navios de guerra da OTAN, mas essa alegação poderia ser refutada com uma carta de profundidade. A profundidade de 5 metros do canal tornava a passagem de qualquer fragata da OTAN fisicamente impossível. A Rússia sabia disso. A preocupação não era real, era teatro. A resposta da Polônia foi não responder diretamente a nenhum dos 3 argumentos. Eles classificaram o canal como infraestrutura civil, concluíram silenciosamente o processo de revisão ambiental da União Europeia e nunca entraram no debate público com a moldura militar da Rússia. Eles não discutiram, eles construíram. E quando construíram é tão importante quanto o que construíram. A ideia do canal foi debatida por décadas, mas o impulso político nasceu em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. A avaliação de ameaça da Europa Oriental mudou fundamentalmente. Uma dependência direta de uma linha costeira não era mais um risco teórico, mas uma vulnerabilidade de segurança concreta. O presidente do partido Lei e Justiça, Jarosław Kaczyński, que havia defendido essa ideia por décadas, finalmente obteve o apoio necessário. A construção começou em 2019 e 3 anos depois o canal foi concluído.
A Polônia também não deixou a data de abertura ao acaso. 17 de setembro de 2022, o dia em que a via navegável separando permanentemente a Rússia da costa foi inaugurada, foi o aniversário de uma das páginas mais pesadas da história polonesa. Em 17 de setembro de 1939, enquanto a Alemanha nazista avançava pelo oeste, o Exército Vermelho Soviético cruzou a fronteira leste da Polônia, uma traição dupla coordenada que levou a 50 anos de ocupação. A Polônia escolheu abrir o canal que cortou sua dependência geográfica da Rússia no próprio aniversário dessa invasão. O primeiro-ministro Morawiecki descreveu o canal como rompendo os últimos laços simbólicos de dependência. Quando o primeiro navio, o barco de trabalho Zodiac II de Gárnia, passou pelo canal, Elbląg abriu-se para o Báltico sem a permissão da Rússia pela primeira vez em 30 anos. No dia seguinte, 95 navios fizeram a travessia. Há mais uma camada no timing. 7 meses antes da abertura, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. A construção do canal havia começado em 2019, quando a maioria das capitais europeias não acreditava que uma grande guerra terrestre russa fosse possível. A Polônia já havia iniciado a construção naquela data e havia adivinhado corretamente. Em setembro de 2022, a lógica estratégica por trás de cada zloty gasto havia sido validada da maneira mais dura imaginável. Mas, embora o canal tenha sido inaugurado em 2022, levou tempo para se tornar totalmente funcional. O próprio canal estava pronto, a eclusa estava funcionando, os quebra-mares estavam no lugar. Mas do lado da lagoa, a última seção de 900 metros do rio Elbląg não era profunda o suficiente para embarcações comerciais. O canal estava aberto, mas o porto ainda não estava totalmente acessível. Agora, em 2026, essa peça final também está sendo concluída. As obras de dragagem estão terminando no segundo trimestre deste ano e embarcações comerciais poderão, pela primeira vez, chegar diretamente ao porto de Elbląg. As instalações turísticas foram ampliadas. Empresas de logística anunciaram planos de usar o porto, e para os moradores que viram a área do porto esvaziar gradualmente por décadas, a mudança tornou-se visível. Elbląg agora se abre para o Báltico sem precisar da permissão da Rússia. A história de Elbląg é poderosa por si só, mas a Polônia não é o único país a quebrar essa fórmula. A Rússia aplicou a mesma estratégia em diferentes geografias por décadas. Controlar um gargalo ou ponto de trânsito, criar a dependência do outro lado e usar essa dependência como alavanca política. Na Polônia era um estreito, na Alemanha era gás natural, na Ucrânia era uma passagem marítima, na Moldávia era um corredor de trânsito. A fórmula era a mesma em todos os lugares e agora está se rompendo em todos os lugares. A Alemanha aprendeu o custo dessa fórmula em 2022. O gasoduto Nord Stream forneceu energia barata a Berlim por anos, enquanto dava a Moscou poder de veto. Quando a Rússia fechou a torneira, a Alemanha enfrentou uma das crises energéticas mais pesadas de sua história. A resposta de Berlim foi desmantelar a dependência. Terminais de GNL foram construídos a uma velocidade recorde e a influência energética da Rússia tornou-se inoperante em um único inverno. A Rússia tentou controlar a Alemanha com gás. A Alemanha eliminou estruturalmente esse controle. No Estreito de Kerch, a Rússia controlava o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov, mantendo os portos de Mariupol e Berdyansk como reféns por anos. Em 2018, parou fisicamente os navios navais ucranianos no Estreito. A resposta da Ucrânia veio do mar. Drones forçaram a frota do Mar Negro a se retirar de Sevastopol e o Estreito de Kerch deixou de ser um instrumento de controle unilateral da Rússia. Finlândia e Suécia abandonaram décadas de neutralidade e se juntaram à OTAN. A invasão da Rússia desencadeou a própria expansão que pretendia impedir. E a Moldávia está desenvolvendo rotas alternativas de energia e comércio para contornar a dependência de trânsito russo sobre a Transnistria. O fio condutor dessas transformações é o timing. Todas elas aceleraram após 2022. A invasão da Ucrânia pela Rússia despertou a Europa e cada país foi forçado a enfrentar sua própria dependência geográfica. A Polônia respondeu com concreto e aço, a Alemanha com terminais de GNL, a Finlândia e a Suécia com a adesão à OTAN, a Ucrânia com drones. As ferramentas eram diferentes, mas a lição foi a mesma. A única solução duradoura contra a influência geográfica da Rússia é eliminar estruturalmente essa influência. A fórmula está se rompendo, mas seria um erro subestimar as cartas que a Rússia ainda possui. O canal foi aberto, mas Kaliningrado ainda está do outro lado do estreito com mísseis Iskander, baterias S-400 e a frota do Báltico.
O corredor de Suwałki não se fechou porque o canal foi aberto. O corredor de 65 quilômetros ainda é o ponto mais frágil da OTAN, e a simulação de jogo de guerra de 2026 mostrou que a aliança não poderia defender este corredor. A capacidade de guerra híbrida da Rússia não diminuiu. Se algo está aumentando, sabotagem de cabos, interferência em GPS e operações de frota sombra estão se intensificando no Báltico. A vantagem geográfica está se rompendo, mas a Rússia está desenvolvendo outras vantagens. E olhando para o próprio canal, o caso comercial ainda é fraco. O cálculo de retorno sobre o investimento de 650 anos é real, e ignorar esse número seria um erro analítico. Os principais portos comerciais da Polônia operam eficientemente em Gdansk, Gdynia e Szczecin, e Elbląg nunca competirá com esses portos. Quando avaliado como um investimento comercial, o canal é difícil de defender. Mas os gastos com infraestrutura sempre serviram a propósitos além dos retornos comerciais. Linhas ferroviárias rurais operam com prejuízo para manter as comunidades conectadas. Instalações militares custam bilhões para deter ameaças que podem nunca se concretizar. E nenhum cálculo de retorno sobre o investimento pode responder a esta questão. Qual seria o custo da única saída para Elbląg estar sob controle russo durante uma guerra na porta da Rússia? A Polônia construiu a resposta antes de fazer a pergunta. A Rússia usou a geografia como arma por 30 anos, controlou gargalos, criou dependências e transformou o acesso dos países vizinhos em alavanca. A Polônia neutralizou essa arma com concreto e aço, e um canal de 1,3 km fez o que 30 anos de diplomacia não conseguiram. A capacidade de dizer não à Rússia não está mais atrás de um estreito, está no próprio território da Polônia. Então, o que você acha sobre este tópico? Compartilhe nos comentários. Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários, porque a PPR Global sempre valoriza as perspectivas analíticas de seus espectadores. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nossas novas análises. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao final do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.